Olá, tudo bem? Pregão, então, hoje, dia 1º de março, iniciando o mês. E vamos dar uma olhadinha aqui no pregão. Iniciamos com gap de alta. Fazendo, antes de tudo, né? Antes de começarmos a analisar o gráfico agora, eu vou marcar esse ponto. Vou marcar esse ponto aqui. Aqui. Aqui vou abaixar um pouquinho. Aqui tá legal. Onde mais? Deixa eu ver aqui. Na verdade, assim, como que eu faço meus traçamentos? No domingo, eu já entro lembra em 15 minutos, às vezes até em 4 horas. Eu faço uma análise do mercado, se está em tendência de baixa ou alta em 4 horas, passo para 15 minutos, faço as minhas marcações em 15 minutos, 5 minutos eu ajusto os traçamentos. Então vou aproveitar já os traçamentos que eu fiz, o gráfico aí do dia 26. Então ele continua aqui. E isso aqui, mais o topo aqui em cima. Vamos ver o que mais, o topo ali em cima. Tá, o topo. Acho que aqui também dá pra... Aqui também dá pra colocar. Aqui dá pra colocar. Acho que é isso. Então vamos lá. Então, agora aproximamos aqui. Então fiz os traçamentos. Deixa eu ver mais aqui. Olha, aqui tem uma zona forte de resistência aqui. Aqui também. Aqui que ele ficou, o gráfico do dia 26, ele ficou consolidado aqui. Fez uma cerquinha aqui. Então, seria isso. Vamos analisar então agora o gráfico aqui do dia 1º. Iniciamos então, garra 3. Iniciamos, já identificamos aqui que iniciou um gap de alta. Se ele iniciou num gap de alta, qual é a tendência? A tendência é ou ele continuar a tendência de alta, ou ele vai vir fazer um pullback do gap, ou ele vem fechar o gap. E aqui nesse caso, ele fez um pullback do gap e parou. Olha como por que ele não continua a tendência de alta? Porque justamente ele iniciou nesse candle aqui, já vou passar para 15 minutos. Porém, olha só, ele sobe, ele desce, e o candle forte de venda, e ele não passa dessa linha de resistência que foi marcada no pregão anterior. E ele vem, ele bate aqui, desce um pouco, bate, desce, e para nessa linha de suporte, sobe de novo, rompe, e vem fazer o quê? Vem fazer o fechamento do gap. Vamos colocar um Fibonacci aqui para a gente ver. Eu acredito que ele ficou no 50, olha só. 61,8 Fibonacci, 50. Então, perfeito, gente. O gráfico, assim, não tem que inventar muita coisa, não tem que colocar muita, sabe, encher de linguiça aqui no gráfico, não. Fez os traçamentos do pregão do dia anterior. Você sabe que a hora que iniciar o pregão, você identificou se é um gap de alta, baixa ou sem gap. Ou ele continua os movimentos do mercado. Ele vai continuar o gap, ou ele vai fazer um pullback do gap, ou ele vai fechar o gap. Beleza? E você vai respeitar essas zonas. Então aqui, como ele iniciou num gap de alta, porém, ele vem muito perto dessa zona de resistência do pregão do dia anterior, obviamente que você não faria uma entrada aqui. Você não compraria aqui. Porque você sabe que ele está você teria que esperar ou ele romper ou ele descer, como ele desceu no caso aqui. Então aqui em 5 minutos, em 1 minuto, teve ótimas oportunidades de fazer aqui, ó, confirmando aqui, não, ele não rompeu, confirmando, olha só, em 15 minutos, você esperou, então você tá ali, né? Você fez as marcações, qual que é o teu gráfico âncora? 15 minutos, você olha 15 minutos, você olha em 5 minutos e você opera em 1 minuto, né? Ou opera em 5 minutos ou 1 minuto com a scalp rápido. Scalpers rapidíssimo aqui,
né? Seria aqui nesse rompimento, porque aqui são aqui os primeiros candles, então seria mais ou menos aqui, né? Seria mais ou menos aqui, scalp rápido, daqui até aqui, 224 pontos. E preste atenção, olha, que ele fica aqui, aí brigando nessa zona aqui de suporte e resistência, com candles assim, muito pequenos, olha só, difícil de operar. Difícil de operar esses candles aqui, candles pequenininhos, olha. Olha só, ficou aqui esses candles pequenininhos que eu mostrei em 5 minutos, não é tão pequeno, mas em 1 minuto ele ficou lateralizado aqui, e aí ele briga, ele não passa dessa zona aqui de resistência, e ele cai com tudo. Cai e vem fazer o quê? Olha só, Fibonacci, o pullback de gap. Então fica aqui, faz o pullback, vem e sobe com tudo. Então aqui seria uma ótima oportunidade. A hora que ele bateu, né? Ele bateu aqui na zona, ele não rompeu, você sabe que esse candle aqui, um doji, nesse candle aqui seria a tua entrada. A sua entrada seria aqui até onde? Até essa linha novamente de resistência. Então daqui, a sua entrada aqui. Ele bateu, veja, ele fez o pullback do gap, né? Ele fez o pullback, bateu na zona do Fibonacci e subiu. Então a sua entrada aqui nesse pregão seria aqui, até onde? O seu alvo, 652 pontos. Seu alvo seria nessa linha de resistência. Aonde seria seu stop loss? Aqui abaixo. Então seu alvo aqui seria aqui abaixo do pavio desse candle doji. E daria muito certo, porque ele parou aqui e aí ele fez o quê? Novamente ele desce. Então aqui também em time de 1 minuto, ótimas oportunidades aqui também, olha. Bateu nessa linha de suporte. Veja como respeita suporte e resistência. É o que eu sempre falo, gente. É o simples que dá muito certo. Suporte e resistência. Suporte e resistência Fibonacci. E olha a média móvel. Sempre aqui, ó, parando na média móvel. A maior parte acompanhando a média móvel. Aqui você fica ligado. Bate e volta. Aqui ele rompeu com o primeiro candle. Um candle doji. Aqui ele tenta mostrar uma força vendedora, mas sem continuidade, e ele sobe de novo. Então, ótima entrada aqui nesse candle. Concorda? Rompeu. Doji. Não conseguiu descer. Um candle forte aqui de compra. A sua entrada seria no rompimento desse candle aqui. Até onde? Até lá em cima, novamente na linha, vocês vão cansar de me ouvir falar novamente a linha repetitiva. Nossa, como a doutora Mona é repetitiva? Sim, porque o mercado ele repete toda hora. Então, sua entrada seria aqui, com o seu alvo aqui, 397 pontos. Seu stop loss seria aqui abaixo, 179 pontos e 360 pontos, gerenciamento 2-1. E ele vem e ele não rompe. Não rompe, fica brigando aqui com esses candles pequenos. Aquele um candle gigante aqui, porém sem continuidade. E ele cai. Aonde seria a sua entrada? Veja só, gente, esse pregão aqui, só de suporte e resistência. Não teve continuidade, mostrou a força, a força vendedora apareceu. E onde seria a sua entrada? Eu entraria aqui. Eu entraria exatamente aqui, porque pegou aqui esse pivô dos candles anteriores, ele rompeu. Como ele rompeu, aqui seria meu parâmetro, eu teria marcado aqui. Se ele rompesse aqui, eu faria a entrada. E ele bateu aqui na média móvel. Então, aonde seria a minha entrada? Nesse candle. Aqui seria a minha entrada. Onde seria meu stop loss? Aqui nessa linha de suporte, 312 pontos. Aí o que aconteceu? Bateu nessa linha de suporte e subiu novamente. Não teve rompimento. Onde seria a minha entrada? Aliás, a minha não, a entrada de vocês também, né? Onde seria a entrada de vocês? Seria aqui no rompimento. Aqui seria o rompimento. O último candle. Aqui nós podemos, olha só.
Olha só um padrão aqui, mais uma. Precisa estudar então o garra 3, o garra 2 e aqui olha o garra DS. Iniciou aqui uma tendência, né? Iniciou aqui uma tendência de queda. Deixa eu marcar esse padrão bonitinho aqui. Olha esse aqui, gente, que é um padrão de reversão. Então, se você já sabe da estratégia DS, aparece o padrão, você está numa tendência de queda com volume financeiro, aparece o padrão de reversão, qual que é a tendência? A tendência é subir, e subiu. Onde seria, então, a sua entrada? No último padrão DS, o último candle antes da reversão. Então, o último candle seria esse. Onde seria a sua entrada? Aqui. Então, sua entrada seria nesse candle até onde? Até a linha de resistência, 461 pontos. Seu stop loss um pouquinho aqui abaixo, seu alvo aqui em cima. E ele vem e ele para e ele briga nessa região aqui. Briga nessa região aqui, não ultrapassa, desce um pouquinho, fica brigando aqui nessa linha de resistência. E aí um candle enorme, um doji, um candle de confirmação, não conseguiu romper, aí um candle forte de venda, confirmou com esse candle pequeno e olha a sua entrada aqui. Sua entrada seria no rompimento aqui, ó, dessa linha. Então, sua entrada seria uma venda nesse rompimento até onde? Até essa linha de suporte, até aqui mais ou menos, 683 pontos. Bateu aqui. Olha só. Voltou, o seu stop seria onde? Aqui um pouquinho acima. Então, se fez a tua entrada aqui, o seu stop seria aqui, teu stop win. Então, ele vem, aí ele sobe, você não foi estopado porque seu stop está aqui acima, e aí ele vem, e ele fecha, e ele desce com tudo. E termina o pregão em baixa. Gente, olha só. Quando você identifica um padrão, então, você tem, eu vou ficar repetindo, vou fazer calls, eu vou mostrar, eu vou ensinar, eu vou fazer, olha essa entrada aqui, aonde você poderia ter entrado, onde você coloca o teu stop win, onde você coloca o teu stop loss, porque assim, os padrões eles repetem, o mercado você sabe, é cíclico, você e milhões de pessoas, não é você sozinho. Então, você tem que ir sempre junto com as milhares de pessoas que estão vendo o que você está vendo. Então, você marcou suporte e resistência, viu o padrão aqui, um padrão DS, viu confirmando aqui, principalmente nesse que eu mostrei, bateu o suporte e resistência, você espera o rompimento, espera confirmar, o candle de confirmação. Lembra quais são os sinais de entrada, os sinais de rompimento, força do Fibonacci, olha o Fibonacci, bateu, entrou no garra 3, viu, veio fazer o pullback do gap, subiu com tudo, mostrou aqui tendência, as estruturas de alta que o mercado perdeu. Então o mercado ele perdeu a força aqui vendedora, ele consolidou, e aí mostrando aqui as estruturas, né, aqui subiu, olha, subiu, desceu, mostrando estrutura de alta, mostrando estrutura de baixa, ó, desceu, ó, desceu, corrigiu, desceu com tudo. Então, assim, o mercado ele vai repetir sempre ele vai fazer as mesmas coisas, e você vai fazer as mesmas coisas, você junto com milhares de pessoas. Então, pregão, assim, ótimas oportunidades, excelentes oportunidades. Já eu vou analisar aqui o gráfico, então, o pregão de hoje, do dia 2 de março, já tá aqui, praticamente já tá fechando, mas vai ser pro outro, que agora são 17h56, eu já fiz esses 3 fechamentos hoje, de sexta-feira, de segunda e agora, e no próximo, então, na próxima aula, então, já tá quase fechando esse pregão, vamos fazer uma análise, então, aqui do pregão de hoje, do dia 2 de março, ok? Por hoje é só, um abraço e tchau, tchau. What about us?